Beleza, galera? Muito bom. Então hoje, o que a gente vai conversar aqui, né? Como aprender um produto que eu não gosto. A preparação desse conteúdo também é com base no que a gente vê muito aí no nosso dia a dia. É com base em clientes que eu tenho, mas também com base nos alunos que acabam passando nas salas de aula comigo. E óbvio que aconteceu comigo também, né, galera? Então eu comecei a perceber na sala de aula, na figura de professor, as dificuldades que a gente tem, e principalmente quando eu também tinha um saco para estudar algumas coisas que eu não gostava. E aí resolvi fazer esse conteúdo para poder compartilhar com vocês. A ideia é trazer ferramentas. E aí, ó, se vocês já estão com papel e caneta, ótimo. Se não estão, peguem aí papel e caneta que hoje tem ferramentas boas aqui, mas anotem para vocês não esquecerem. Ou se quiser anotar aí no celular, fiquem à vontade. Mas tenham caneta e papel em mãos aí porque vai ajudar nas anotações. Olha quem tá aí também, a Edna. Bom dia, Flavinha. Muito bom, hein? Bom demais ter vocês aqui. Então vamos lá, galera. Como aprender um produto que eu não gosto? Desde lá de trás, né? Quando a gente era pequeno, estava na escola, a gente já tinha alguns assuntos desinteressantes que era uma obrigação, né? A gente ter que estudar e era chato, né? Eu lembro da minha época, assim, de moleque, eu era muito bom em matemática. E aí foi passando o tempo, as coisas foram meio que se invertendo, né? E eu lembro que eu estava na empresa nessa época, eu trabalhava numa seguradora, e eu estava para participar de um processo seletivo, né? Dentro da seguradora. E aí era um processo bem criterioso. Tinha redação, tinha que simular uma venda, é bem criterioso, é um processo muito legal. Não dava para ser promovido só porque o chefe gostava de você. Era um processo bem interessante. E aí eu lembro que quando eu fui fazer o teste, galera, o primeiro teste que eu fiz, eu fui muito mal, muito mal. E a minha pior nota foi na redação, porque eu não sabia fazer redação. Eu não tinha uma consciência de ter um início, meio e fim, eu não sabia escrever. E eu lembro que aquilo me marcou muito, né? Eu tinha na época, acho que 18 anos, se não me engano, 18, 19 anos. E aquilo me marcou muito. E eu lembro de uma menina, uma colega de trabalho muito querida, chamada Aline. Aliás, faz tempo que eu não vejo ela. Ela me deu uma dica na época, ela falou assim, André, para você melhorar isso, você precisa estudar livros. Precisa ler livros. E eu lembro que na época eu falava, nossa, que chato ler livro, odeio ler e tal, né? E aí ela falou assim, não, mas começa por algo que você gosta, assim, por alguma coisa que vai te motivar. E ela me deu uma dica muito valiosa nessa época, e eu peguei um livro e eu comecei a ler um livro sobre suspense. Eu lembro que era um livro, não lembro o nome, é uma pena, assim, mas era um livro que ele começava uma história e dependendo do enredo, no final da página, não sei se vocês já viram livros assim, no final da página, dependendo da decisão que você toma, porque você se torna um personagem no livro, ele te leva para uma página X. E aí você vai lendo, então em alguns momentos você volta algumas páginas, aí depois você vai para frente, e aquilo me despertou interesse. E eu comecei a ter o hábito de leitura. Não foi um hábito muito frequente, mas eu comecei a pegar gosto. Só que essa dica que ela me deu me ajudou muito, porque aí depois de 4 meses, se eu não me engano, eu fui fazer um novo teste dentro da seguradora. E aí eu fui super bem no teste, assim, o teste de 0 a 10 eu acertei 9,8, sabe, com redação. E ali naquele momento eu percebi a importância da gente estudar, da gente fazer um trabalho esforçado, dedicado para algo novo, que para mim era chato, porque eu gostava muito de matemática, não gostava dessa parte de história, de português. E ali eu descobri algo novo na minha vida que hoje eu já vejo que é um talento, né? E eu vou contar um pouco pra vocês mais pra frente. E aí começou a inverter a ordem das coisas, né? Eu lembro que até, sei lá, o segundo colegial era muito bom em matemática, depois o negócio começou a inverter e hoje eu sou apaixonado por humanas, assim, né? Essa questão do português, de entender as pessoas, de desenvolvimento humano. Mas eu só descobri depois que eu comecei a estudar sobre algo que eu não gostava. E tem tudo a ver com a live de hoje, por isso que eu estou compartilhando com vocês aqui. Não vou trazer nenhuma fórmula mágica, mas eu vou trazer algumas ferramentas que eu utilizei e utilizo muito até hoje. Então, eu sei que é chato, às vezes a gente estuda algo que a gente não gosta, mas muitas vezes nessas situações aqui a gente descobre o nosso talento. E vou trazer para vocês aqui algumas coisas. Então, ó, outro ponto legal que eu vi no livro que eu li também do meu mentor, que é o Joel,
ele coloca assim, né? Tem um mito não, uma frase que as pessoas falam assim, que pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Ele fala que isso é um mito. Depois que eu li o ponto de vista dele, eu concordei, né? Pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Eu falava muito essa frase. Sonhar, talvez, dá o mesmo trabalho, mas pensar, depois que você começa a fazer as coisas de maneira fragmentada. Bom dia, Rê! Tudo bem? A Lud aí também, show de bola. Jotinha, Thaís, muito legal ter vocês aqui, viu, gente? Obrigado. E aí eu comecei a pensar muito nesses mini hábitos, né? E a gente quebrar isso de maneira fragmentada. E aí ele traz um negócio no livro muito legal, que a gente tem que pensar com requinte. Então, pensar com requinte, o que que é? Pensar de maneira fragmentada. Isso ajuda muito nos estudos, a gente entender um processo. E eu vou explicar para vocês aqui, através de algumas ferramentas, como isso é importante. E isso tem muito a ver também, galera, com os dias atuais, né? Nessa loucura que a gente tem de querer fazer tudo ao mesmo tempo, as pessoas acreditam que elas podem ser multitarefas. Pode até ser, só que você ser multitarefa, fazer muitas coisas ao mesmo tempo, você pode até fazer muitas coisas, mas fazer ao mesmo tempo, pode ter certeza que não vai ter a mesma eficácia, não vai ter a mesma qualidade. E eu acredito muito em a gente fazer as coisas de maneira monotarefa, né? Uma coisa por vez, focado, com atenção, 100% presente naquilo que vocês estão fazendo, que nem o que eu estou fazendo agora com vocês aqui. Eu preparei essa live. Eu estou aqui com vocês 100% dedicado para vocês. É muito importante. Tudo que está acontecendo ao redor agora não me interessa. O que me interessa agora é passar o conteúdo que eu preparei com carinho para vocês. Acho que esse é o grande lance de quando a gente está aprendendo a fazer alguma coisa nova. Eu estou aprendendo a fazer lives. E eu estou aqui com vocês. Já comecei semana passada. Estou adorando esse bate-papo, essa interação com vocês aqui. E eu tenho certeza que deve ajudar. Se não ajudar todo mundo, se ajudar uma pessoa que está aqui comigo na live, eu já fico feliz. Então, pensem de maneira fragmentada, pensem com requinte, isso é um grande segredo. Até porque, pessoal, o nosso cérebro, ele representa aproximadamente 6% do nosso corpo humano. Mas toda a energia que ele consome é mais ou menos um quarto. Então, você imagina, 24 horas no dia, o quanto representa essa energia que o cérebro consome do nosso corpo. Então, pensar grande e pensar pequeno é algo que a gente começa a refletir. É legal você ter um grande objetivo, mas você fragmentar a forma de como você vai chegar, que nem a gente falou na live de ontem, é muito importante. Isso está muito relacionado também à maneira como a gente aprende. A gente precisa entender o nosso estado fisiológico para poder fazer as coisas de maneira mais eficiente, mais eficaz. Legal? Então vamos lá, vamos pensar mais. Vou colocar mais algumas coisas aqui para vocês, ó, que são padrões que eu percebi em corretores, tá? E aí, muito ligado ao nosso mercado. Algumas dores que eu entendi e que a gente começa a perceber no dia a dia. Então lá, ó, a primeira frase que eu quero passar para vocês, assim, pessoal, e quem já me conhece sabe que não tem muito mimimi, né? Eu vou direto ao ponto, às vezes dá umas porradinhas, puxa a orelha. E assim, ó, se você não gosta de um produto ou de um serviço, se você não gosta, você não vai vender e você não vai aprender. É muito difícil você vender algo que você não gosta, né? Tem que tomar muito cuidado com isso. E hoje, por coincidência, né, eu estava preparando a live aqui e fazendo os retoques finais, os requintes finais, e eu estava ouvindo um podcast do Murilo Gun, e ele estava entrevistando um cara, e ele falou um negócio muito interessante. Eu até anotei aqui para compartilhar com vocês, ó, que quando a gente vai aprender alguma coisa, vai vender alguma coisa, você precisa acreditar no produto, no consumo ou no que você está falando. Olha que interessante. Então você tem que acreditar no produto, acreditar no consumo, então você consome ele, ou acreditar simplesmente no que você está falando. São três pilares interessantes. Quando ele falou aquilo, eu falei, poxa, faz muito sentido com o que eu vou comentar hoje com a galera. Porque às vezes você nem consome o produto, mas você acredita nele. Ou se você não tem o produto, não consome, mas você fala dele de uma forma que você fala, poxa, esse produto é bom. Talvez para mim, neste momento, ele não é interessante. Mas eu acredito no que eu estou falando. Porque é ruim também quando você fala algo que você não acredita. Então esses três pilares fez muito sentido e eu falei, poxa, eu vou anotar aqui para compartilhar. E aí quando eu comecei a pensar nas dores do corretor, pensar assim, poxa, por que eu não gosto de determinado assunto, de determinado produto? A gente tem que parar para refletir assim, poxa, eu não gosto de vender um seguro de automóvel, eu não gosto de vender um seguro de vida, eu não gosto de vender um seguro saúde. Tá, mas por quê? Qual é a principal razão? Uma boa maneira, uma boa ferramenta a gente entender os porquês, galera, é fazendo 5 porquês. Vai perguntando por quê, vai descascando a pergunta, até você chegar na causa raiz.
E às vezes, muitas vezes, galera, é porque é um produto burocrático, porque você não conhece ele profundamente. E normalmente, os produtos mais rentáveis, os produtos que geram mais renda financeira, eles são mais difíceis, eles são mais burocráticos. E aí dá preguiça, né, pra gente aprender, pra gente se aprofundar. Então é importante você descascar essas perguntas para você mesmo, entender quais são os motivos de você não gostar desse produto, né? Talvez porque você não conhece mesmo. Então, por exemplo, eu quero vender seguro saúde, eu sei que dá um agenciamento interessante, aí 200%, 300%, só que, poxa, cada operadora tem uma regra, e aí é regulado pela ANS, a SUSEP participa um pouco e tal. Pô, mas até que ponto vale a pena eu conhecer profundamente um produto como esse que remunera bem? E aí a galera fala, mas tem muita concorrência. É verdade, porque ele remunera bem. Então, a gente começa a perceber que boa parte das pessoas seguem para o caminho mais fácil. E nem sempre o mais fácil é o que vai dar um lucro maior. E a gente tem que ter essa consciência, né? Outra coisa que eu coloquei aqui, ó. Por que você não compraria? Gente, tem corretor de seguros, sem brincadeira. A gente começa a conversar, o camarada não tem um seguro. Não tem um seguro. E aí, de novo, hein, minha opinião. Eu falo assim, o corretor que vai começar, habilitou, tem 2 seguros obrigatórios que ele precisa ter. 2 seguros obrigatórios, que é o RC e o DIT no Vida. São 2 seguros que, assim, habilitou, precisa ter. E aí você pergunta, corretor, você tem? Você contratou esse para você com a sua SUSEP, por exemplo? Pô, não contratei ainda. E aí não contratou porque não conhece? Por que não conhece ainda um seguro de RC para corretor? Por que ainda não conhece um seguro DIT aí para o corretor? Então, são coisas tão simples, galera, que às vezes a preguiça deixa o negócio consumir de uma tal forma que a gente não faz o que precisa ser feito. Então, conhecer o produto é importante. Por que você não compraria o produto? E aí eu vou trazer uma brincadeira aqui do Vida, né? Tem muita gente que eu já falei, acreditem se quiser. A gente vai falar do seguro de vida e eu não falo a expressão seguro de vida, né? Mas isso eu vou deixar para uma outra live. Mas quando eu estou falando do produto, eu já ouvi cliente falar assim, eu não vou morrer, não preciso do produto. E aí você tem que fazer aquela cara de paisagem, né? Quando você tem intimidade, você faz até uma brincadeira, mas quando não tem, é cara de paisagem e segue com o discurso do approach. Mas acreditem, isso é muito possível de você ouvir. Poxa, você criou a necessidade desse produto para o cliente? Isso é muito importante, porque muitas vezes, e quando a gente fala de seguro, galera, vender seguro não é fácil. Você tem que criar necessidade. Às vezes o cliente nem sabe que ele precisa daquele produto. Será que você já teve esse cuidado de aprender como criar uma necessidade? Esse é um ponto também que eu vou trazer num outro conteúdo. Como criar uma necessidade para o cliente? Porque se você pensa assim, o cliente vai acordar e vai me procurar para vender um seguro de celular. O seguro de automóvel é até mais comum, né? Mas os outros ramos é muito difícil. Seguro residencial, por exemplo, a população aí, a última estatística que eu vi, 12% da população tem seguro residencial. É um seguro barato. E as pessoas talvez nem saibam da necessidade, da importância de um seguro residencial para um apartamento, para uma casa, seja ela como for. E você já teve o trabalho de identificar o seu público-alvo? Esse também é um ponto. Às vezes muita gente não tem preguiça de aprender algo novo porque ainda nem descobriu qual é o público-alvo, para quem que vai vender. Aí você pergunta pro corretor na hora que tá fazendo a consultoria, e aí, qual é o público que você quer vender o seu seguro? Para todo mundo. Oi? É para todo mundo. Mas e aí, você não tá nichando? Você não começa a fazer uma análise de segmentação? É muito importante isso. Essas são dores padrões que a gente encontra no mercado para os corretores. E agora eu vou trazer, a caneta e o papel tá aí com vocês. Vou trazer agora as ferramentas que eu separei aqui. Ferramentas simples, galera. Comecem a anotar aí, porque isso pode ajudar bastante a vocês aprenderem algo que vocês eventualmente não gostam, tá? Então, primeiro ponto. Na verdade, esses 4 passos não são meus. Isso aqui eu vi de uma professora norte-americana chamada, até não tenho o nome dela aqui, Barbara Oakley. Ela colocou 4 passos para você aprender algo que é difícil, algo que você não gosta. São coisas simples que a gente pode utilizar no dia a dia. É algo que eu utilizo aqui também. Então, se estiverem com caneta e papel aí, comecem a anotar, por gentileza, porque isso vai ajudar muito, tenho certeza. Primeiro passo. Busque um gatilho de motivação. Primeiro passo, busque um gatilho de motivação. O que é isso daqui, pessoal? Um dos melhores gatilhos para você buscar algo que vai te motivar é você ter a certeza de que aquilo vai te trazer felicidade e que aquilo vai ser confortável para você. Então, vai te trazer felicidade e vai trazer conforto para você. Gente, deixa eu dar uma parada aqui.
Acabou de entrar aqui na live o Mário Piton. Mário, que saudade de você. Eu preciso falar, o Mário foi um dos meus grandes mentores no mercado de seguros. Ele já sabe disso, porque teve um momento que eu passei uma mensagem para ele. Muito do que eu aprendi no mercado de seguros, foi por conta desse cara aí, Mário Piton. Um cara fantástico, uma enciclopédia dos seguros. Marião, legal te ver por aqui, viu? Saudade de você. Então busca o gatilho de motivação, galera. Algo que te traga felicidade e traga conforto. É muito importante você pensar nisso. E aí, quando a gente traz para o mercado de seguros, poxa, o que pode trazer felicidade e conforto? Remuneração? A grana? Claro que pode. E aí tem produtos que são mais rentáveis, que são mais lucrativos, e tem produtos que são menos lucrativos. Então, se você está num cenário hoje, corretor, que você vende um produto que não está te trazendo muita felicidade, não te traz conforto, uma estabilidade financeira, já começa a projetar um produto que pode te trazer isso, que vai te trazer a motivação para que você aprenda. Então, o primeiro passo, lembra, é buscar gatilhos para te motivar. E a motivação em 2 grandes pilares, felicidade e conforto. Começa a transportar isso para um produto, um serviço que você pode vender, que vai te trazer felicidade e conforto. Beleza? Esse é o primeiro ponto, o primeiro passo. Segundo passo, drible a dor. Drible a dor. Segundo passo. O que é aqui, pessoal? Acredite, vai doer. É ruim a gente aprender algo que a gente não gosta, aprender algo novo. Engraçado que ontem eu estava conversando com um aluno e a gente estava batendo um papo, né? Eu tô com 38 anos e ele tá com 43, se não me engano, acho que 43 anos. E a gente estava conversando sobre isso, sobre aprendizado, né? E eu falei para ele, poxa, cara, você sabe que eu tô com 38 anos e eu já tô sentindo uma certa dificuldade de assimilar as coisas. Eu tenho que me esforçar mais para aprender algumas coisas. Ele falou, André, poxa, se você tá com essa dificuldade, imagina eu que tô com 42, 43 anos. Eu falei, você sente isso também? Ele falou, eu sinto. Eu falei, você sente que você tem que colocar mais esforço no teu dia a dia para você aprender algo novo? Ele falou, eu sinto. E aí eu fiquei pensando, caramba, faz muito sentido. Por isso que a gente tem que buscar os gatilhos de motivação. O que vai me deixar mais feliz, vai me deixar mais confortável? E é normal, a idade vem chegando, galera. Eu falo porque tem alunos na minha sala de 18 a 65 anos. E a gente percebe as pessoas com uma idade a partir de 50 anos, 45, eu percebo que existe essa diferença. E é normal, é fisiológico. E a gente tem que se esforçar um pouco mais. Então, tomem cuidado porque assim, a dor vai vir. Isso é fato. É a bendita da resiliência que a gente fala, né? O grande lance é a rapidez que a gente volta para o estado natural e começar a fazer um estudo diferente. E aí, qual que é a reação natural quando a gente começa a sentir dor? É a fuga. A gente fala, não quero isso. Aí você começa a procrastinar. Você começa a deixar para frente. Depois eu vejo esse produto. Depois eu vou estudar isso aqui. Eu falo isso porque os meus mentorados, quando eu começo a a gente começa a estabelecer algumas metas, aí a gente vai fazer o checkpoint das metas. Não fiz, não devo fazer. Para mim tá claro. Procrastinou, porque é difícil, dá trabalho, é doloroso. Só que vai ter sucesso o quê? Aquele que persistir e tiver consistência. Procrastinar, todo mundo procrastina. Eu sou um procrastinador também. Só que você precisa saber onde você tem que dar foco. E aí, como é que a gente faz para driblar essa dor? Utilize uma técnica simples, galera. Se alguém já ouviu falar, técnica Pomodoro. É uma técnica muito simples. Eu vou falar para vocês de um tempo que é padrão e ao longo da medida que vocês vão praticando isso, vocês podem aumentar. Mas utilizem 25 minutos com hiperfoco numa atividade, num aprendizado. Deixa eu ler uma condição geral, deixa eu ler um manual, deixa eu ver um documentário, um vídeo no YouTube sobre seguro, enfim, o que vocês quiserem. Aliás, convido vocês já a conhecer o canal Me Proteja, para quem não conhece. E fica lá 25 minutos. Desliga todas as notificações celulares, não deixa o celular tocando, telefone, notebook, desliga tudo. 25 minutos focado em uma única coisa. Aí depois você para 5 minutos, vai tomar um café, vai ver alguma coisa no Instagram, 5 minutos fazendo bobagem. Depois volta 25 minutos de novo. Isso se chama técnica Pomodoro. É uma forma de você driblar a dor. Beleza? Esse daí é o segundo passo. O terceiro passo que eu anotei aqui pra gente, tenha paciência com você. Tenha paciência com você. Não seja duro com você. Não precisa pegar tão pesado. Por que eu tô falando isso? Você precisa ter a consciência que você não vai aprender de primeira. É muito importante ter essa consciência, galera. Você não vai aprender de primeira. Eu anotei uma frase que eu vi aqui que foi fantástico. Quando você persiste numa coisa, você vai persistindo lá. Não insistir, tá, pessoal? É persistir numa coisa, você pode descobrir o seu talento. Por isso, assim, tenha paciência, porque às vezes você vai fazer a primeira vez, tá chato, tá doloroso. Vai de novo.
vai mais um pouquinho, vai mais um pouquinho, vai mais um pouquinho. Por que eu estou falando isso? Tem um estudo que diz que para a gente criar um novo hábito, ele demora aproximadamente aí 21 dias, sem migué. 21 dias assim, eu começo 21 dias direto. Um exemplo que eu fiz, ó, meu cafezinho, ó, café com resende aqui, né, que a gente está fazendo. Eu adoro tomar café, sempre gostei de tomar café. E quando eu comecei a tomar café, eu tomava com açúcar. Tomei durante muito tempo, fui fazer uns exames, estava todo zoado. O médico falou, pode cortar o açúcar. Aí tirei o açúcar e coloquei o adoçante. Fiquei anos com adoçante, anos, anos. E as pessoas que gostam de café falam, André, você gosta de café? Tá tomando com adoçante? Cara, não faz sentido nenhum, você não tá sentindo o gosto do café, o aroma, o teu paladar pode mudar e tal. Falei, quer saber? Eu falo tanto disso, de hábito, e eu não tô praticando. E aí eu peguei e falei, começar a tomar café sem adoçante. Eu comecei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No sétimo dia, galera, eu comecei já a me acostumar. Para quem toma café e toma com açúcar ou adoçante, experimenta tomar uma vez. É amargo, é ruim. Hoje eu adoro, meu paladar de fato mudou. O sabor da comida mudou. Tudo que eu como com café ficou mais gostoso, porque eu tô tomando ele puro, eu consigo sentir o gosto do café. Então, utilizem essa técnica aí dos 21 dias. Tenha paciência com você. Não é da noite pro dia que vai virar chave. As coisas levam tempo. A gente tem que parar de ser imediatista. Isso é muito comum, principalmente no nosso país, né? Esse é o terceiro passo, então tenha paciência com você. O quarto passo que eu anotei aqui dela, quebre o estudo em pedaços. Quebre o estudo em pedaços, o quarto passo. Então assim, ó, não estude tudo de uma vez. Quebre. É o que eu falo, ó, hoje vai ter prova da galera aí, né? Teve prova ontem, para os demais ramos, não é isso? E hoje vai ter a prova de quem tá no segundo módulo aí para tirar a Suzepinha. Desde o início da aula eu falo, gente, comece a estudar um pouquinho hoje, amanhã, e depois, e depois. Não deixem para estudar tudo no final de semana que antecede a prova. A maioria faz o quê? Deixa para colocar tudo no último dia. Aí a prova vem, mas a prova estava difícil, tinha pegadinha, um monte de coisa. Aí terceiriza a questão da prova. Não chama a autorresponsabilidade. Quando eu falo estuda um pouquinho cada dia, você não deixa para estudar tudo de última hora. Quebra os estudos. É muito mais fácil. E aí você pensa assim, poxa, é um curso que dura 10, 11 meses. É um curso rápido. Então, se sacrifica nesses 10 meses para não ter que levar uma recuperação, uma ADP, seja como for. Então, tomem cuidado com isso. Quebrem os estudos, tá? Olha só, aí a frase que eu anotei para esse ponto aqui de quebra os estudos em pedaço, que assim, não estude tudo de uma vez. Olha essa frase que interessante, ela é muito forte. Ninguém consegue cantar uma música depois de ouvi-la uma única vez. Faz todo sentido. Quando você escuta a música pela primeira vez, você não consegue cantar ela de maneira decorada, por exemplo. Você vai ouvindo ela, vai ouvindo, tá tocando na rádio, coloca no Spotify, no Deezer, você vai ouvindo, vai chegar uma hora que você consegue cantar. Estudar é a mesma coisa. Você estudou a primeira vez, não conseguiu entender, fica desesperado. Nossa, não entendo essa matéria, que matéria difícil. Nossa, esse produto é muito difícil, não vou vender. Calma, tenha paciência, lembra do terceiro passo? Tenha paciência. Quebra o estudo em pedaços. Beleza? E aí, pessoal, colocando esses 4 passos, eu utilizo uma técnica que isso também eu passo muito para os alunos, que eu dei o nome carinhosamente da técnica dos 3 Es. Os 3 Es. Anotem aí, uma técnica simples também. Coloco na lousa para a galera. Quem pratica se dá bem. Eu falo porque eu faço isso também, funciona muito. Os 3 Es. O primeiro E, o que é? Óbvio, estudar. Tem que estudar a matéria. E tem a ver muito com o chá que eu falei ontem na live. Então, estudar, primeiro E. Estude a matéria de maneira fragmentada. Lembra? Pense com requinte. Vai estudando de maneira fragmentada. O segundo E é um extrato. Depois que você estudou, faça um extrato do que você estudou. Faça um resumo. Coloca num papel. Tangibiliza aquilo que você aprendeu. E o terceiro E, o que é? Explique para alguém. Quando você explica para alguém alguma coisa, um produto ou um serviço, o negócio entra na tua cabeça, entra na tua cachola e aí, ninguém tira mais. Aí é um processo maravilhoso que você fala, poxa, eu entendi o produto. Então a técnica dos 3 Es. Estude, extrato e explique. Faça isso, é muito simples, isso vai ajudar na vida de uma maneira geral. Beleza? Galera, todo esforço vale a pena. Eu costumo dizer o seguinte, eu não sou um cara inteligente. Eu sempre falo isso para as pessoas que eu conheço. Eu não sou um cara inteligente. Eu sou um cara muito esforçado. E o esforço está muito relacionado a estudar. Eu gosto de fazer as minhas leituras, eu preparo as minhas aulas com muito carinho, estudo muito antes. Eu procuro levar nas minhas salas de aula coisas que estão além da apostila, curiosidades que tem no mercado, porque isso vai ajudando minha cabeça. Eu gosto de ouvir
e ver coisas que não tem nada a ver com seguro, porque isso me ajuda também no dia a dia com o seguro. Então, tudo que está relacionado a aprendizado é bom, porque vai te abrindo a mente, né? Você começa a ter aquela história do mindset fixo e mindset de crescimento, dá uma virada muito grande, porque você fica pensando assim, poxa, tem várias coisas acontecendo ao redor que podem me ajudar no meu dia a dia. Por que eu não vou aprender de maneira fragmentada para poder me ajudar a chegar num grande objetivo? Pensa nisso com carinho, são ferramentas muito simples, que podem te ajudar e fazer você ter um dia muito melhor, um dia muito mais produtivo. Você pode chegar no final do dia e falar, nossa, aprendi algo novo. Coloca uma meta diária de aprender uma coisa nova por dia. Ah, vou colocar uma meta de aprender, vou falar de um produto, eu quero aprender sobre seguro agro, por exemplo. Ah, não tem muito a ver com a minha realidade, André, eu moro em São Paulo. Eu tenho amigos corretores que ficam em São Paulo e são especialistas em seguro agro. Eu vou aprender hoje uma cobertura por dia. Por que não? Qual o problema de você aprender um produto todo durante um mês? Pega lá, uma cobertura por dia, pega lá a seção de riscos excluídos, vai quebrando. Isso ajuda, galera. No final do dia, vocês vão gerar o hormônio da dopamina, aquela coisa de falar assim, poxa, eu consegui, eu aprendi algo novo, eu consegui explicar para alguém algo novo, eu consegui fazer um extrato, um resumo de algo novo. Isso ajuda demais, 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 demais. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, galera. Rê, gostei muito, como sempre, agregando boas informações à minha vida e carreira. Rê, obrigado pelo carinho, viu? Eu sei que você é fera. Você tem um futuro brilhante. Mogi não será o mesmo. Mogi das Cruzes não será a mesma depois de você suzepada, hein? A Ingrid, valeu. Ludmila, obrigado. Jotinho, tamo junto. Leila, a Thaís aí, legal, tá? Saudade, hein? Bom te ver por aqui. Lise, muito bom, gente. Fico feliz que vocês estão gostando do conteúdo, viu? De novo, é de coração. Tô preparando com muito carinho pra vocês aqui e tô liberando informação, hein? Só que o grande segredo é haja, tenha atitude, meu, e coloque em prática. Vocês vão ver que dá muito certo. A Magda, legal, a Érica. Gente, obrigado, viu? Uma ótima terça-feira pra vocês. Fiquem com Deus. Grande beijo. Valeu. Beijo. Valeu pelo café.